Vamos a 2 Pedro, capítulo 1, irmãos. A gente começou algumas semanas atrás, na verdade no dia 30 de junho, uma série de sermões que eu denominei os suplementos da fé. Quando a fé apenas não basta. Nós estamos baseados em Pedro, acreditando que eu posso ter fé e que, a despeito da fé, eu posso passar por derrotas, eu posso fracassar. E nós mostramos isso em vários textos da Bíblia, como a gente pode fracassar na fé. A Bíblia é muito clara nisso, nós lemos vários textos. E Pedro talvez nos responda, porque há tanta gente que tem fé e tem de verdade. A gente não pode negar que aquela pessoa foi abençoada, contemplada com o dom da fé. Mas a despeito de ter fé em Deus, ainda assim fracassou. E talvez não entenda por que tenha fracassado e talvez não saiba nem o que é fracasso de fato, de verdade. Não saiba o que é isso. E eu vi, aliás, para a gente exemplificar esse negócio, eu vi um exemplo tão bacana essa semana numa reportagem. Você deve se lembrar de um sermão que eu preguei há muito tempo. Sobre o verdadeiro fracassado. E você se lembra que naquele sermão eu falei que fracassado não é quem fracassa. A gente não pode dizer que uma pessoa que tentou um feito e fracassou, seja fracassada. Quem tentou e fracassou não é fracassado, porque ele tentou. Fracassado é quem, com medo de fracassar, nem tenta. Ele acha, se eu fizer, eu vou fracassar. Então, com medo de fracassar, ele nem tenta. Esse é um fracassado, ele tem fé na derrota. E fé na derrota é medo. Então, com medo do fracasso, eu nem tento. Esse é um fracassado. Mas a pessoa que foi lá, tentou, fracassou. Tentou de novo, não deu certo. Mais uma vez, não deu certo. Mas ele está tentando, ele está perseverando, essa pessoa não pode ser chamada de fracassado. Ela está tentando. E mesmo que ela não consiga em tempo algum, ela tentou. Quem tentou não pode ser chamado de fracassado. Então, mesmo que ela não tenha logrado êxito, conseguido o que ela sonhou, ela não pode ser chamada de fracassado. Deus sabe que ela se esforçou, ela sabe, nós somos testemunhas que ela se esforçou, mas quem sabe aquilo não era para ela, mas ela tentou. Então é uma vitoriosa, pelo menos na minha concepção, acho que na luz do Evangelho também. Mas existe um oposto que também é verdadeiro. Vamos imaginar, você vai se lembrar disso. O garoto vem de uma comunidade pobre, de uma família pobre, sem razão. Ele tinha sonho de ser militar. Quero ser militar, eu quero ser militar, eu quero ser militar. E ele consegue passar na prova de oficial da PM. Bom, garoto que veio lá da favela, de uma família muito pobre, da mãe que trabalha com faxineiro, e ele foi vender picolé na praia, ele foi vender Coca-Cola no ponto de ônibus, e ele foi dando um jeito, fez um curso aqui, fez um curso ali, e aí ele estudou, trabalhou para passar na prova oficial da PM. Aí ele faz a prova, aí ele vai lá ver o gabarito lá no muro da PM, e está o nome dele lá. E ele faz o curso para oficial da PM e ele nos convida para irmos na formatura dele e a gente vê ele recebendo a espadinha dele e o cap de segundo tenente da Polícia Militar. Esse cara é um vencedor, não é? Sim ou não? Sim. Mas vamos imaginar que a história não termina aqui. E esse mesmo menino que sonhou chegar lá, quando chegou lá, abusou da patente. E na primeira blitz que ele participou, ele pediu dinheiro a um motorista que estava com o IPVA atrasado. E o motorista deu dinheiro a ele e ele recebeu. Vamos supor que ele pegou um grupo de traficantes com alguns quilos de cocaína e pegou a cocaína deles e não reteve, pelo contrário, vendeu no mercado negro. Esse menino continua um vencedor? Sim ou não? Não. De modo que o vencedor não é quem chegou lá. É quem lá conseguiu se manter íntegro, honesto e de Deus. Então a vitória ou derrota não se estabelece no lugar onde a gente chega. Mas na nossa conduta no lugar onde a gente sempre quis chegar.
Deus sempre trabalha nas intenções. É aí que a gente muitas vezes fracassa na fé. Então a gente acha que porque tem fé, tudo tem que dar certo. Se não der certo, eu fracassei. Você vai a Hebreus capítulo 11 diz que alguns foram tão santos, tinham uma fé tão grande, se tornaram seres humanos tão íntegros, que a terra não era digna deles. A terra não era digna deles. Eles eram muito santos para a terra, mas diz que a despeito disso, morreram sem alcançar o quê? A promessa. Vamos chamar essa pessoa de derrotada? De jeito nenhum. Continuou íntegra a despeito do não de Deus. Então, a vitória e a derrota se estabelece na postura e não no lugar onde a gente chega. Como eu falei na gotinha de sabedoria do início. Tudo sucede igualmente a todos. A todos. A forma como a gente reage é que estabelece vitória ou derrota. E nós aprendemos nos suplementos da fé que há muitos que fracassaram na fé. E a gente muitas vezes não sabe por que a gente fracassa. E a gente aprendeu por que a gente não pode fracassar. Porque por ela somos salvos, por ela vencemos o mundo, sem ela não há como agradar a Deus. A gente não pode fracassar na fé. A gente tem a vida frutífera. Não esquece, hein? Abriram a igreja ali de novo? Cara, meu Deus do céu. Já passou 200 igrejas ali, né? A gente tem que dar glória, né, cara? Amém. Glória a Deus. Esse é o povo de Deus. A gente é muito unido, né? Crente é uma benção. Só Deus para amar crente, cara, que eu tenho muita dificuldade. Mas Deus é bom. Então, a gente pode fracassar na fé. Por que a gente fracassa? Porque a fé só não basta. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai, olha aí, acrescentai à vossa fé o quê? Virtude. E a virtude? Ciência. E a ciência? Domínio próprio, temperança. E ao domínio próprio? Perseverança. E a perseverança? Piedade. E a piedade? Fraternidade. E a fraternidade? Amor. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, olha que coisa interessante, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, releia comigo, nunca, jamais o quê? Tropeçareis. Quem é que nunca, jamais tropeça? Aquele em quem houver e abundarem essas coisas. Então ele está dizendo, não basta só fé. Tem que acrescentar a fé virtude, a virtude ciência, a ciência domínio próprio perseverança. Então ele está dizendo, são os suplementos da fé. Aí nós falamos sobre virtude, a fé acrescentamos virtude, que é excelência moral, ou seja, é a participação humana, é o sacrifício, é o mortificar da carne, é a disciplina. Virtude tem que se acrescentar a isso. E aprendemos nas últimas quartas-feiras que também precisamos acrescentar ciência. E nós falamos que ciência aqui é a palavra gnosis, que não é só acúmulo de informação. Acrescentar à fé virtude e à virtude ciência, ele está falando que essa ciência é conhecimento e não é o conhecimento de informação. É o conhecimento empírico, experiencial. E nós falamos sobre isso nessas últimas 2 ou 3 quartas-feiras. Fizemos como exemplo aquele garotinho que achou 2 buraquinhos na parede. Lembra disso? A mãe fala assim, filho, não coloca a mão nesse buraquinho, porque dá choque. Aí o filho fica pequenininho. Pô, o que é choque? Do que a minha mãe está falando? Faz dodói. Sim, mas que tipo de dodói será esse? Porque como a cabeça da criança pensando, como que 2 buraquinhos desses pode fazer dodói, meu? Não é lógico o pensamento da criança? Aí, quando você vira as costas, mesmo que você tenha dito para ele, não mexa no buraquinho, o que o garoto vai e faz? Daqui a pouco ele está ali mexendo no buraquinho e você consegue tirar mais ainda. Não mexe aí, menino! Já falei com você! Vai fazer dodói, vai se machucar. Mas o menino continua na razão dele. Mas, meu Deus, 2 buraquinhos tão bonitinhos, tão inofensivos, são menores que o buraco do meu nariz.
Só que eu boto a mão nesses 2 buraquinhos e não dói. Por que lá vai doer? A mãe não explica. Aí o moleque, você vira as costas, ele vai lá. Ele está de posse da informação que há poder naquele buraco. Machuca. Informação. Mas enquanto ele não vai lá, bota o dedinho, ele não sossega. Antes, ele tinha informação de que havia poder naquele buraco. E agora, depois que botou o dedo no buraco? Ele tem certeza. Isso é experiência empírica. Isso é conhecimento empírico. Eu não sei porque me falaram, eu experimentei. Quando Pedro diz que a gente tem que acrescentar a fé, experiência com Deus, conhecimento, materializar, por mais ilógico que seja a minha relação com o sobrenatural, isso precisa ser feito. Porque bota na cabeça de um lógico, de um ateu, de alguém que não tem fé, como é, pastor, que eu posso ter experiência, uma relação empírica com metafísico? Como é que eu posso ter experiência empírica com sopro? Como é que eu posso ter experiência sobrenatural ou empírica com um Deus que a gente nem sabe se existe? Pois é, na cabeça do cara que é cheio de informação, de letra, ele não vai entender isso nunca. Não tente explicar, porque não tem como entender. Falamos sobre isso já nessas outras quartas-feiras. Agora, a gente que vive pela fé, sabe que quando a gente tem experiência com esse Deus que a gente conhece pela palavra, ele muda a nossa vida. E buscar experiências com ele fortalece a fé. A gente não vive uma relação informacional, digamos assim. A gente não vive de informação em informação. Porque você aprendeu que a gente pode saber tudo a respeito de alguém e não conhecer nada. Fizemos aquele exemplo do Cacá. Perguntei quem era Cacá, todo mundo sabia quem era. Perguntei a cor do Cacá, todo mundo sabe. Perguntei se Cacá era alto ou baixo, todo mundo sabe. Perguntei se Cacá ganhava muito pouco, todo mundo sabia. Perguntei em qual time joga Cacá, todo mundo sabe. Perguntei se ele era casado ou solteiro, todo mundo sabia também. Perguntei se ele tinha filho, todo mundo sabia. Todo mundo sabe tudo a respeito do Cacá. Mas ninguém aqui conhece o Cacá. Eu posso saber tudo a respeito de Deus e não conhecê-lo. Informação pura. E informação não alimenta o ser. Alimenta o intelecto. Mas se entrou na cabeça e não desceu o coração, não serve de nada. Pendura o canudo na parede e continua desgraçado. Faz pós-graduação, doutorado, pós-doutorado. Você fica especialista em informação, não sei de quê. Bota os canudos tudo na parede. Só vai impressionar a mim que cheguei e vi teus canudos. Mas aquilo nada aquilo entra no coração. Não adianta de nada. Então, quando a Bíblia fala que eu tenho que acrescentar a fé, ciência, está falando do conhecimento empírico, experiência. Aí nós começamos a falar um pouco sobre sabedoria. Lemos 1 Coríntios 2, de 1 a 16, e falamos que existe a sabedoria humana e a sabedoria espiritual. Falei que Deus nos tem dado do seu Espírito para que possamos entender as coisas do Espírito de Deus. E lá no mesmo capítulo, 2 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 2, diz que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Então a Bíblia fala de uma sabedoria que é humana e a Bíblia fala de uma sabedoria que é espiritual. E elas não se confundem ou não se fundem. O homem que tem sabedoria humana, ele tenta traduzir as coisas espirituais na sabedoria humana e ele não consegue. Ele tenta entender Deus, entender a fé e não consegue. Ele tenta com seus canudos, não dá. A Bíblia diz não dá. Uma coisa é sabedoria humana, outra coisa é sabedoria espiritual. Uma coisa é o divino, outra coisa é o material. E nós falamos sobre isso uma quarta-feira inteira. Falamos outra coisa sobre o Espírito Santo, sobre a sabedoria. Uma vem dos livros, outras vem de Deus. Então nós precisamos das duas. Mas a que fortalece a fé é aquela que vem de Deus. Hoje, eu quero terminar essa parte da ciência falando como é que a verdadeira sabedoria se manifesta. Porque se a gente pegar aqui, irmão, no contexto humano, quem aqui entre nós é o mais inteligente? Aí a gente vai começar a perguntar, Vitinho, estudou até quanto? Você estudou até quanto? Você. Quanto que você estudou? Aí, qual a tua formação? Quantas pós-graduação? Quanto doutorado? Quanto pós-doutorado? Aí a gente imagina que o cara que é pós-doutor é o mais inteligente de todos. É o mais sábio. A gente acredita que inteligência e sabedoria é a mesma coisa. Que um homem inteligente,
e um homem sábio é a mesma coisa. Aí eu perguntaria para vocês aqui. Deixa eu ver. Quantos aqui ainda tem avô ou vó? Alguém tem avô e vó aqui ainda? Tem. Muita gente, né? Que bom, Deus abençoe vocês. Eu quase não conheci meus avós. Quantos de vocês aqui tem um avô ou uma avó que estudou muito pouquinho, estudou quase nada? Levanta a mão aí. A maioria de nós, de vocês. Agora, quantos de vocês, embora tenham um avô, uma avó que não estudou nada, e é sábia pra caramba? Quem tem aí? Ó, a maioria de vocês. Tu conversa com teu avô, com a tua avó? Pô, vó, a chapa tá quente. Tá brabo, tá brabo. Aí tua avó, cara, não tem nem um primário às vezes. Senta aqui, meu netinho. Aí tua avó começa a falar. Aí você tem pós-doutorado, está sentado na cadeira, ouvindo a véia, que não sabe nem falar português. E a véia vai falando, você fala assim, vó, de onde é que a senhora tira isso? Não é assim que acontece? Dos muitos dias. Você está passando numa parte da estrada da vida, onde ela passou há 50 anos atrás. Aí você vai chegar numa história da vida, onde ela já chegou há muito tempo. Você pega teu pai, pai é um mistério, eu não sei se hoje ainda é assim. Mas na minha época, meu pai não ganhava muito. Mas toda vez que eu ia pedir um dinheirinho para meu pai tinha dinheiro. Pai, me empresta um cascalho aí. Meu pai vai emprestar um cascalho. Teve época que eu ganhava mais do que meu pai. E o dinheiro não dava, sempre sobrava mês para o salário. Mas eu ia para o meu pai que ganhava menos, meu pai sempre tinha dinheiro. Mas meu pai, como é que o senhor consegue ganhar tão pouco que o dinheiro dá até o final do mês? Sabedoria, né, meu filho? Eu falei, pô, então eu sou burro pra caramba, porque, pô, o dinheiro não dá até o final do mês de jeito nenhum, cara. Sempre sobra mês pro salário, não sobra salário pro mês. Aí, a gente imagina que sábio e inteligente são iguais. Preguei aqui uma vez o que é ser sábio para mim. Para mim, sábio é adquirir a informação, reter os saberes, independente dos quais sejam. Saber e sabedoria não ocupa espaço, quanto mais melhor. Absorver isso, amém. Estamos na metade do caminho. Agora, pego isso que absorvi e consigo transformar esse saber abstrato em vida concreta. Eu pego o que eu recebi enquanto saber e transformo isso em atitude. Se eu pego o que eu sei e consigo qualificar a minha vida, esse é um sábio. Porque se eu tenho informação, mas eu não consigo transformar isso em atitude, eu não sou um homem sábio. Eu sou apenas um homem bem informado. Um homem bem informado não é um homem sábio. Sábio é quem transforma a informação, seja ela em grande ou pequena quantidade, em qualidade de vida. Porque se eu não consigo pegar minhas informações e transformar em qualidade de vida, eu sou só um bem informado. Eu sou um fracassado, triste, inteligente. Eu sou um rico, quem sabe, mas infeliz. Porque não é sábio. Agora, pastor, tem respaldo bíblico que o senhor está falando? Tem. Vamos a Tiago capítulo 3. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 3. E eu vou mostrar para você o que é sabedoria. E vamos ver se você sabe. Se nós somos sábios. Tiago capítulo 3. Você já abriu, amém? Ainda não, né? Tiago está aí, bem pertinho de Pedro. Volta um pouquinho as páginas. Umas 4 ou 5 páginas antes você acha Tiago. Tiago capítulo 3, lá no versículo 13, veja o que está escrito lá. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Quem de vós ou dentre vós é sábio e é entendido? Ele diz,
quem entendeu e se tornou sábio. Não, peraí, você que está dizendo. Mostra essa sabedoria pelo seu bom o quê? Procedimento. Ele está dizendo que o sábio mostra no procedimento. Ele continua dizendo, mas se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Como quem diz, vocês não são sábios porcaria nenhuma. Porque se diz que é sábio, mas é ciumento, diz que é sábio e vive em litígio com os outros, diz que é sábio, mas não consegue manter comunhão com ninguém, você mente para si mesmo. Você pode ser até bem informado, pode ter até um monte de canudo, pode impressionar até com a tua capacidade de reter informação, mas você continua um jumentinho. Porque não consegue transformar a tua vida numa vida que vale a pena ser vivida. À luz do Evangelho, sábio não é quem tem mais informação, é quem tem mais atitude de paz e atitude de serviço. Sábio é quem, a despeito da quantidade de informação que tem, transforma a sua vida numa vida útil. É aquele que depois do saber adquirido, melhora enquanto ser humano e não piora. Aquele que depois do ensinamento adquirido, não continua sendo a mesma pessoa, quem sabe o inútil. É aquele que depois da informação, ou seja, depois de chegar lá, não se corrompem, como o menininho que se transformou no oficial da PM. Então, informação não tem a ver com o lugar aonde ela nos leva, mas na nossa conduta, no lugar aonde ela nos levou. E é nessa condição que Deus abençoa os seus, e abençoa por quê? Porque essa conduta de sabedoria faz com que a nossa fé se robusteça. Deus entende que a fé que Ele plantou no nosso coração, você aprendeu que a fé é dom de Deus, transformou a minha vida numa vida melhor do que aquela que eu vivia quando eu não tinha fé. A fé fez diferença. A fé me deu informação que me ajudou a transformar em vida, em conduta, em atitude. De modo que depois da fé, eu não fui mais a mesma pessoa. Então Deus olha para mim e diz assim, ó, a fé que eu plantei no coração desse menino não foi vã, não foi inutilizada. Porque você sabe que é a lógica da vida, irmão. Se você dá uma coisa preciosa a alguém, sei lá, você deu um presente caro, de presente para um amigo seu, aí passa uma semana, você vai lá na casa dele, você vê aquele presente que você gastou, metade do teu salário porque você ama ele, deu de presente, aí você chega na casa dele, está lá no fundo do quintal jogado, servindo de estante para carrinho de mão. Aí você olha assim, cara, lá o presente que eu dei para esse sem vergonha, mano. Olha o que o cara está fazendo. Tu não vai falar nada, você é educado a beça. Mas tu nunca mais dá alguma coisa cara para ele. Porque não valorizou o teu esforço. Aí a gente quer que Deus nos abençoe com vida. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Deus abençoa a vida do teu servo. Por que eu abençoaria a tua vida se a vida que eu te dei até hoje você desperdiçou? Por que eu te daria mais vida se a vida que eu te dei até hoje você queimou, se transformando nesse ser inútil, refém das tuas emoções? Que adianta abençoar você com vida se a vida que eu te dou você não vive? E a gente não sabe por que Deus diz não para muitos de nós. Porque a gente desperdiça a vida. Lembra do último estudo que eu acabei de dar? A gente vai queimando vida com coisas que não contribuem. A gente vive para nós, não vive para Deus. Nos transformamos numa ilha. E não compartilhamos nada com ninguém. Nossa vida não cambia, não troca com ninguém. Nós somos uma ilha. Vivemos para nós. Quem vive para si não tem razão para viver, irmão. A fé que Ele planta em nós para que nós nos tornemos pessoas melhores. Por isso Ele diz que a gente tem que suplementar a fé com o saber. Então, sabedoria não se mostra com palavras, se mostra com atitudes, com posturas, com comportamento, com mudança existencial. Aí que eu me lembro, você, há 2 quartas-feiras atrás, eu citei num sermão, considerando, irmão, que eu prego pelo menos 3 vezes por semana. Quarta à noite, domingo de manhã, pelo menos. Mas, por exemplo, amanhã de manhã, de madrugada eu estou viajando. Aí prego amanhã à tarde e prego amanhã à noite, lá em Goiás. Aí na sexta-feira eu prego de manhã e à noite em Anápolis. Volto sábado, faço casamento. Domingo de manhã e à noite eu prego de novo. Então, só para você ter uma ideia. Hoje um sermão.
Amanhã à tarde e à noite, mais 2, 3. Na sexta, mais 2, 5. Sábado, 6. Domingo, mais 2, 9. Então, de quarta a domingo eu prego 9 vezes. Vamos botar aí 1 hora para cada sermão, 1h30, eu prego 10 horas. 10 horas. Ora, quem fala 10 horas, de vez em quando comete uma gafe, não tem jeito. Eu vou falar, é nós, né, irmão? É nós. Eu tenho que falar uma besteira, não tem jeito, não dá para você acertar, falando 10 horas. Aí, eu citei num dos sermões meu, um filósofo, e coloquei ele no século errado. Em vez de colocar num século, eu coloquei no outro século. Cara, qualquer um pode saber qualquer coisa a respeito de quem quer que seja. Entra no Google e você joga o nome do cabra ali. Você sabe onde ele nasceu, quando ele morreu, quem é o nome da mãe dele, o que ele fazia, o que ele estudou. Aí você decora aquilo ali, chega aqui, dá aula dele. Qualquer jumento sabe disso. Mas naquela noite, eu botei o cara no século errado. Aí uma menina escreve e fala assim, meu Deus, quanta ignorância. Esse cara não nasceu nesse século. Alô, pelo amor de Deus, não fale besteira. Eu falei assim, pô, pastor, tu é burro pra caramba. Pô, eu sou graduado em filosofia. Eu conheço o miserável que eu citei o nome dele aqui, não é? Só que naquela vez, eu botei ele no século errado. Aí a menina escreveu me chamando de burro para baixo. Aí, por que uma pessoa escreve assim, você é burro? É pelo prazer de me chamar de burro? Não. Pô, me ouve há 200 anos, sabe que eu não sou burro. Pode ser qualquer coisa. Burro eu não sou. Sempre que você quiser, mas burro eu sei que eu não sou. Aí me chama de burro. Mas por que chama alguém de burro? Que prazer é esse? Não é para chamar o outro de burro. É para que quem sabe, dizendo que ele é burro, sabendo que eu sei que ele não é, quem sabe eu me convença que eu seja mais inteligente do que ele. Porque eu sei que aquele filósofo não é daquele século, é do outro. Então eu ressalto a ignorância dele para exaltar o meu saber. Só que essa pessoa acha que sabedoria se mostra assim, apagando a tua luz para mim brilhar. A Bíblia diz o contrário. O sábio ia escrever assim, puxa pastor, eu acho que o senhor se equivocou nessa sua fala aí. Eu acho que fulano não está nesse século, não está no outro. Eu falei, puxa, é verdade, eu falei isso, Falei. Ah, você me perdoa, eu sei que ele está no outro século. Acabou. Mas não, você é burro. Bom, eu sou burro, ela é o quê? Deu um coice. Eu sou um burro, mas não dou coice. Né? Então, a sabedoria não se mostra com palavras, gente. Sabedoria se mostra com postura. A Bíblia diz sobre verdade, por exemplo, que a gente deve dizer a verdade como? Em amor. Agora, a gente pega algumas pessoas que a gente encontra no caminho, e aí tu fez o cabelo. Pô, passou 10 horas sentado lá no cabeleireiro, cara, para mudar o visual, né? Pagou lá a definitiva em 36 vezes sem juros, você tá duro. Pô, ralou pra caramba. Aí tu encontra a tua amiga logo na saída. Amiga, como é que ficou meu cabelo? Aí você fala assim, ó, você me desculpa, eu sou muito sincero. Você ficou ridícula. Ah, cala a boca, irmão. Não precisa fazer isso. Você sabe que eu não minto. Bom, pode ser verdade. Agora, essa verdade fez bem? Não fez. Amiga, ficou legal. Ficou legal. Pô, mas é mentira, pastor. Então, não, tô correndo. Fala com isso depois. Fala depois. Ó, sabedoria. Dá teu jeito. Ou então, chama ela para tomar um café, senta aqui, amigo, vamos trocar uma ideia. Vamos imaginar, aí tu vai, sei lá, cara, vai comendo pelas beiradas. Fala a verdade, mas fala em amor, de modo que não machuque. Ó, a mãe da menina morreu. Aí vai o miserável para dar notícia. Ó, irmã, tua mãe, esmagaram a cabeça dela ali agora. Mas fica forte que o Jesus está contigo. Ah, vai te catar, irmão. Não dá. Não pode ser assim. Isso não é sabedoria, cara. É verdade? É. Mas a verdade não foi dita em amor. A verdadeira sabedoria aqui alimenta a minha fé, que me robustece espiritualmente. Ela é demonstrada com atitude, com postura e não com informação.
Então, como eu tenho ensinado a vocês a não se impressionar com a fé de ninguém, com a espiritualidade, ninguém impressione-se com a humanidade, não com a espiritualidade. Quando você se encontrar com aquele irmão na igreja metido a mais santo que Jesus, a nossa igreja tem também deles. Ele chega perto de você, ele passa o dia inteiro estudando um texto na Bíblia. Aí daqui a pouco ele para na tua frente, pastor, posso fazer uma pergunta? Olha, vem pegadinha, eu já sei quem é o cabra. Aí ele vem com aquelas perguntas assim, quem foi a mãe da tia, da cunhada, da vizinha de Moisés? Ué, como é que eu vou saber, cara? Eu sei. Aí ele diz o nome. Aí tu vai lá na Bíblia saber quem foi a mãe da vizinha, da cunhada, da tia de Moisés, está lá, é aquilo lá mesmo. Agora, serve de que essa informação? Só para mostrar que você não sabe e eu... Cala a boca, irmão. Isso não é sabedoria, isso é burrice. A sabedoria que faz bem à alma e alimenta a minha fé para que eu não fracasse no caminho, é uma sabedoria que eu não preciso nem abrir a boca para demonstrá-la. Uma atitude. Uma atitude. Aconteceu uma coisa interessante na academia essa semana. Tem um camarada que malha e não tira as anilhas do lugar. Já viu? Quem mais sabe o que é isso? O cara vai para um leg press, bota 200 quilos em cada lado, só aquelas anilhas de 20 quilos cada uma. Aí o cara para de malhar e não tira as anilhas. Aí tu quer usar o leg press, aí tu tem que tirar 200 quilos. Pô, miserável, né? Quebra a mão dele, Senhor, só de raiva. Né? Aí uma menina foi usar o aparelho e falou assim, quem foi que usou o leg press? Pô, eu vi quem foi que usou e o cara foi embora, acabou de sair. Nossa, ela fez irmão, porque tem que tirar a anilha, porque não sei o que bababá, porque isso é falta de respeito, bababá, eu estou quieto lá no meu outro aparelho, na minha. E ela está falando, todo mundo quieto. Aí a outra lá do canto falou, tá falando comigo, filho? Tá falando comigo? Se foi você que usou, então é contigo mesmo. Mas eu não usei. Agora tu está jogando, aí você está comigo. Aí começou, tal. Aí a colega daquela lá, pô, tu fala muito, menino, você não sabe... Eu tô aqui, eu tô quieto, né? Eu tô vendo a mulherada lá se engalfiando, a pena para todo lado. Eu tô quieto, eu tô na minha. Aí ela ficou sozinha e falou assim, pastor, concorda comigo? Não me mete nessa não, eu tô aqui na minha aqui. Fica aí, eu tô aqui, eu fiquei quieto. Aí acabou a discussão. Aí as outras foram embora, aí ela chegou perto de mim. Pô, pastor, o senhor tinha que me defender. Eu falei, não tem nada a ver com isso. Pô, mas o senhor não concorda comigo? O quê? Que tem que tirar as anilhas? Concordo então. Eu falei, pois é, eu concordo. Agora, eu não concordo com a metodologia. Você brigou a beça com toda a razão, só não brigou com a pessoa certa. Quem tinha que te ouvir não estava aqui para te ouvir. O justo pagou pelo pecador. Embora você esteja cheio de razão, eu não podia ficar do seu lado. Tive de ser irracional. Porque não está no que a gente fala, colega, mas é como a gente fala. Você acertou no que disse, errou na metodologia. Não falou mais nada. Aí quando eu fui embora, eu falei, tchau, até amanhã. Pô, pastor, arrebentou, hein? Pô, arrebentou. Na minha concepção, a sabedoria não estava no que eu falei. Estava não me mete nisso não. Postura. Porque muitos de nós somos muito bem informados, mas só fazemos besteira. Só faz, é isso aí mesmo que você pensou. E não sabe por quê. E acha que não é besteira porque está cheio de informação. Então vamos medir o nosso saber aqui rapidinho para a gente terminar. Vamos ver se você é sábio ou não. Considerações. Primeiro, de onde vem a ideia de que você seja tão sábio quanto pensa? Porque a gente se encontra com gente sábia, por exemplo, essa menina que me chamou de burro. Da onde vem a ideia nela de que ela é tão sábia assim? De onde vem isso? Pô, eu sou cabeção, eu sou e tal. Eu sou sábio porque eu sou graduado, sou pós-graduado, fiz mestrado. Pô, brother. Quase todos os nossos governantes, tirando Lula,
foram graduados, pós-graduados. Os sábios e os poderosos regem a nossa nação e olha onde eles nos trouxeram. Nisso que nós somos hoje enquanto sociedade. Então, sou sábio porque eu fiz faculdade? Não, isso não testifica sabedoria, não. A gente vai a Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo 21, volta lá para o Velho Testamento. Provérbios capítulo 21, a gente talvez entenda alguma coisa. Provérbios, 27. De onde vem a ideia de que você seja tão sábio quanto você pensa ser? Porque o sábio, ele não recebe conselho, o sábio, ele não compartilha com ninguém, o sábio está sempre se vendo superior a outro, ele é soberbo, e você já aprendeu, vamos ver se você se lembra, que soberba é um problema o quê? Oftalmológico existencial. Muito bem. O soberbo, ele não se enxerga. Então, a soberba é um problema oftalmológico existencial. Ele, toda vez que olha para o outro, vê menor do que ele. Toda vez que ele se olha, ele se vê maior do que o outro. Então, ele tem um problema oftalmológico existencial. E a soberba precede o quê? A queda. Aos soberbos, Deus faz o quê? Abate. E aos humildes, Deus exalta. Então, da onde você tirou a ideia de que você é tão bom quanto você imagina ser? De onde você tirou a ideia de que você é tão sábio como você é? Aí a gente vai lá em 27:2 de Provérbios. Olha o que está escrito lá. Seja o outro, o quê? Te louve, não a tua boca. O estranho e não os teus lábios. Seja o outro que te louve e não a tua boca. O estranho e não os teus lábios. Então, a maioria das pessoas que eu conheço, que tem muita informação e acha que é sábio e vive na desgraça de vida, só se acham sábios aos seus próprios olhos. Ninguém nunca disse assim, pô, cara, você é um cara muito bom de estar perto, tua sabedoria nos abençoa muito. Depois que você entrou na nossa vida enriqueceu, nós melhoramos. Você é o cara. Nós temos muito prazer em estar na tua presença, a sua palavra me abençoa, a sua postura, sua forma de ser, de existir, me faz muito bem. O outro está te louvando, o outro está salientando o teu saber. Agora, qual foi a última vez que alguém disse para você que você é uma bênção na vida dele? Qual foi a última vez que alguém disse que você enriquece a existência dele? De que a tua sabedoria contribui para a melhoria de vida dele? Ora, se ninguém te louva, cuidado com o louvor que você faz sobre si. Você pode estar completamente equivocado. Sabedoria se mostra com conduta. E quem testifica a minha sabedoria não sou eu, é o outro. Isso aqui é muito, muito, muito importante. A Bíblia diz que deve vir dos outros e não de nós mesmos. Agora, o outro não é aquele parceiro de erro que a gente tem, não. Porque se eu estou vivendo uma vida completamente errada, a gente sabe, a gente não é retardado. A gente pode fingir que não sabe, a gente não quer saber, a gente não quer nem, está nem aí, mas a gente sabe que está errado. Nós temos o padrão que é a palavra de Deus, a gente tem o padrão que é o Deus da palavra, a gente tem como padrão a ética social, a ética humana. A gente sabe quando está errado e quando não está. Agora, como todo mundo faz, a gente diz, então vou fazer também. Mas você sabe que mesmo seja no meio de todo mundo, você está fazendo errado, você está errado. Agora, por que você acha que não está tão? Porque tem um monte de gente autenticando a tua postura. Mesmo que na tua consciência, em essência, você se condene. Mas como todo mundo se aprova, aí você diz, então eu estou agindo certo e sabiamente. Não, é o parceiro do erro. É o parceiro do erro. Essa consideração não vale a pena, não se considera. Você vai perder tempo na sua vida. Uma outra consideração. Tua família é bênção ou maldição para você? Bênção ou maldição? Responda. Bênção ou maldição? Bênção. Pois bem, se bênção, a tua sabedoria te aproxima ou te afasta dela? Pense. Meu pai é uma bênção, minha mãe é uma bênção, minha família é uma bênção. Pois bem, e tu acha que é cabeção, não acha? Tu acha que é maduro? Tu acha que sabe tudo? Tu é o cara, não é verdade? Pois bem, essa tua sabedoria te aproxima da tua família ou te afasta da família? Essa tua sabedoria faz com que teu pai tenha orgulho de você ou só sinta vergonha? Essa tua sabedoria traz orgulho para o teu pai ou traz tristeza? Essa tua sabedoria te transformou em alguém de quem a tua família
celebre o fato de tê-lo no seio ou é o contrário? Porque a sabedoria que me afaste da essência não é sabedoria. Talvez seja aquela a respeito da qual nós estudamos na quarta-feira passada. Humana diabólica. A sabedoria é marcada, testificada pela postura. Aí nós vamos, por exemplo, estamos em Provérbios, não estamos? Provérbios, veja, 15. Já estamos terminando. 15:5. Olha que coisa interessante. O insensato despreza o quê? A correção de quem? De seu pai. Mas o que atende à admoestação, prudentemente, o que acontece? Se haverá, ou seja, ele existirá com sabor, com qualidade. Agora, o insensato aborrece a correção do pai. Pois é, desde os 10 mandamentos tem mandamento para a relação familiar, né? Honra o quê? Teu pai e tua mãe. Que é o primeiro mandamento com o quê? Com promessa. E diz mais, honra teu pai e tua mãe para quê? Lembra? Para que se prolongue os teus dias na terra. A minha vida cronológica, enquanto intensidade, tem a ver com a relação que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, com a honra que eu dou ao meu pai e minha mãe. Nunca na história da humanidade se morreu tão cedo como agora. Nunca se morreu tão jovem como agora. Aí alguém disse assim, não, pastor, na Idade Média, claro que a estimativa de vida era menor. Não tinha remédio, não tinha tecnologia, não tinha nada. A gente lutava era com espada. Então morria-se mais cedo. Mas nunca se teve tanta probabilidade de viver tanto e estimativa de vida tão alto, mas nunca se morreu tão cedo. Na minha concepção, porque nunca se desonrou tanto pai e mãe como agora. Todo pai e mãe que contraria o filho para o bem do filho, se o filho for sábio, ele vai entender, poxa, meu pai está embarreirando o meu prazer. Mas se eu pensar na intenção do meu pai, cara, meu pai tem razão. Então, o menino sábio, mesmo que esteja no primário, que esteja sentindo muito prazer aqui, mas o pai está dizendo, esse prazer vai te levar para o buraco, meu filho. Deixa para sentir prazer um pouquinho mais tarde, agora é hora de ralar, de estudar, de se negar um pouquinho. É hora de você preparar-se para o futuro, como eu preguei domingo passado, a adolescência é a preparação para o resto da vida. O resto da vida de um homem e de uma mulher depende do que ele foi na adolescência. Aí eu estou aqui sentindo um tesão danado, um prazer danado aqui com a rapaziada, na droga, na bebida, no sexo. O pai está dizendo assim, filho, não é por aí, filho, não faz isso. O pai é um estraga-prazer, é um jogador de balde de água gelada em cima do meu fogo. Mas se eu tenho um pouco de sensatez, eu vou tentar apagar um pouquinho do meu fogo e entender a razão do meu pai. Porque a gente sabe que no fundo, os únicos que nos amam na vida são os nossos parentes. Agora, quando a gente é insensato, a gente vira as costas para o pai e para a mãe, mete o pé da família, porque a família é uma família de mala, família de gente chata, de gente quadrada, e eu quero viver minha vida, dá licença, vai viver a tua vida, seu mané. Aí você vai ver o que a vida vai fazer com você quando a tua adolescência, a tua juventudezinha passar. Vamos ver quando você tiver da idade do teu pai, com 40, com 45, se você vai conseguir viver com esses 100 mil réis que você fica feliz quando tem 18 anos. Vamos ver se você consegue sobreviver com 100 reais. Vamos ver se dá para viver com 500 reais. Vamos lá. Aí você vai lembrar, se eu tivesse obedecido meu pai, é tarde demais. Tarde demais. Tua família tem valor para você? Então, de onde você acha que você é sábio? Para a gente terminar. Tua sabedoria te transformou no quê? Num servo ou num competidor? Depois que você se julgou sábio, maduro, essa sabedoria te transformou o quê? Num servo, num útil, ou está sempre competindo com alguém? Sempre querendo chamar alguém de burro. Sempre querendo mostrar que joga melhor, que come mais mulher, que ganha mais homem, que consegue roubar mais, que consegue beber mais. O que você é? Um competidor? Está sempre competindo? Está sempre com o espírito beligerante? É isso que a tua sabedoria te transformou? Pô, você é um tolo, cara. Você é um tolo. Pensa que é malandro, pensa que é sábio. Porque a sabedoria se demonstra no serviço.
Pastor, tem respaldo bíblico isso? Tem que ter, cara. Tem que ter. Para a gente terminar, vamos a Filipenses capítulo 2. Vamos voltar lá para o Novo Testamento. Filipenses 2. Olha lá, Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória. O que é vanglória? Alguém sabe? Hã? Glória vã. O que é glória vã? É vanglória. Vanglória. Glória vã é aquela glória que eu atraio para mim e que, tenda ou não tenda, não muda nada na minha vida. Só mudou a imagem que você tem de mim, mas não muda o que eu sou em essência. Não faça para parecer, não faça por vanglória, não faça nada só para que a tua imagem seja projetada. Mas ele diz lá, mas com humildade, cada um considere o outro o quê? Superior a si mesmo. Ele está dizendo, quando você tem a sabedoria de Deus, tua postura se torna humilde e não soberbo. Tua postura não te faz um promotor de si mesmo, um outdoor de si mesmo. Não se transforma num cabo eleitoral de si mesmo. Não. Você para de competir, você para de querer aparecer. Você chama todo mundo de Senhor. Você considera todo mundo superior a si mesmo. Você quer servir, você quer ser uma bênção. Você não precisa de glória humana, porque a glória está em ser o que você é, e sendo o que você é no coração de Deus, fazer Deus sorrir quando Ele se lembra da gente. Então a sabedoria nos torna humildes e não soberbos. A sabedoria que alimenta a fé e transforma a minha vida numa vida que vale a pena ser vivida, é aquela que me transforma num homem útil e não num competidor. Em alguém que está o tempo inteiro querendo provar para o outro que ele é pior do que eu. Não há nada mais ridículo do que isso. O tempo inteiro querendo provar para o outro que eu sou melhor do que ele. O tempo inteiro. Ora, quem tem que provar alguma coisa é porque ainda não está convencido do que é, irmão. Não tem alguém assim lá no seu trabalho? Que o tempo inteiro ele é o cara? Não tem alguém lá na sua faculdade? Professor. Essa palavra. Aí você vai lá, vem, bomba. Quando é o cara assim, professor, eu não entendi isso, me desculpa a minha burrice, o cara vai explicar, o professor com cara feia, eu fui esse aluno chato, alguém não entendeu? Eu não entendi não, professor. Pô, Neil, você não entende nada. Eu falei, eu tenho que entender, eu estou pagando. Então, ou não é? Aí o nego ficava com raiva de mim. Agora, vai lá ver as notas do caboclo, pra você ver uma coisa. Porque eu tinha que aprender. Agora não, tem sempre aquele que quer ensinar o professor. Aí ele acha que eu sou o cara. Aí está todo mundo rindo dele, cara, achando ele ridículo. Mas ele está crente que está todo mundo... Pô, esse é Romário, isso aí não precisa nem estudar. Esse aí é fera. Nada, ele é um idiota. Porque tem que estar provando para todo mundo que ele é o mais inteligente, é o mais sábio. É porque ele não tem certeza do que é. Quem sabe o que é, não precisa provar mais nada para ninguém. Irmão. Acabou. Aí a gente vai a Jesus dizendo lá em Mateus 20, olha que coisa interessante, essa aqui é boa, não é? Mateus 20, nós vemos Jesus dizendo assim, ó, Mateus 20. Aproximou-se dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Olha que visão espiritual. Se ajoelhou diante de Jesus, ó meu Senhor, aleluia, quero te fazer um pedido, aqui genuflexa na tua presença, glória a Deus, churianda, churicanta, né? E com uma espiritualidade tremenda. Agora, ao pedido da miserenta. Olha lá. Perguntou-lhe Jesus, que queres? Ela respondeu, concede que esses meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Então bota um do lado direito e outro do lado esquerdo no céu. Eu dou um cascadinho aí, Senhor. Só faltou dizer isso para Jesus. Jesus, porém, replicou, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam, podemos. Então lhes disse, o meu cálice certamente há vez de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. E ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse, sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles? Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, leia comigo, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o quê? Vosso servo. Jesus está dizendo, no mundo dos homens, quanto mais poderoso, mais ele manda. O maior no reino é quem serve mais.
Então, sabedoria para Deus, ela é mostrada com conduta. Se a sabedoria que você pensa ter te transformou em alguém que compete o tempo inteiro, quer tapinha nas costas o tempo inteiro, reconhecimento, babação o tempo inteiro, você é um moleque de fralda existencial. Porque a verdadeira sabedoria me transforma num servo. Quantas pessoas você serve? Você é bênção na vida de quem? Você vive e é útil na mão de Deus para servir a quem? É o serviço que demonstra sabedoria e ciência. Agora, enquanto a gente, irmão, tem esse espírito faccioso, ciumento, que quer vanglória, que quer tapinha nas costas, reconhecimento o tempo inteiro, porque eu sou doutor, porque eu sou coronel, porque eu sou pastor, porque eu sou agora bispo, porque eu sou apóstolo. Isso é meninice, meninice. Você só precisa ser um servo, nada mais. Quanto mais servo, maior diante de Deus. E se você é grande diante de Deus, fica tranquilo. Ele vai te botar no lugar de excelência diante dos homens. Ninguém chega lá sem antes ter chegado lá. Porque para a gente ser exaltado, a gente precisa se humilhar primeiro, irmão. Para a gente viver abundantemente, a gente tem que morrer primeiro. E a sabedoria não me transforma num competidor, mas num servo. Aí a gente sabe a diferença do menino para o maduro, à medida que ele serve ou compete. Meninos estão sempre competindo. Os grandes estão sempre servindo. Competir é querer superar o outro. Servir é querer abençoar o outro. E nós fomos chamados para sermos bênçãos. E não para superar ninguém. Amém, amados? Que Deus lhes dê essa ciência. Para que a sua fé seja robustecida. E você se transforme naquele que você é no coração de Deus. E não só mais um no meio da massa. Deus te abençoe. Amém? Quarta-feira a gente está de volta. Vamos aplaudir o Senhor.